casamento ou celibato. Se é uma série de palestras acerca de namoro, por que nós estamos falando de casamento? Porque o fim principal de todo e qualquer namoro é justamente o casamento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu convido a vocês a fazer a leitura Mateus 19, do 3 ao 12. A palavra de Deus diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que a casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, essa é a tua palavra, e esse povo que está aqui diante de mim é a tua igreja, é o teu povo. Nós pedimos que o Senhor venha, por meio do teu Santo Espírito, com a tua graça, com o teu poder, instruir-nos, Pai, acerca destes assuntos tão importantes, tão maravilhosos do teu reino, que é o casamento e o celibato. Edifica a tua igreja para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui na exposição, eu quero fazer já uma colocação. Todo texto bíblico, qualquer texto que você vai pregar, ele sempre tem, obrigado, Felipe, ele sempre tem um significado principal. Toda passagem bíblica tem um ensino principal, que a gente chama de o significado do texto. E todo texto bíblico, ou quase todos, também tem alguns ensinos secundários, que a gente chama de significâncias. Tá? Geralmente, o que se costuma fazer quando pega um texto bíblico é você pregar com ênfase no significado principal do texto. Mas não é isso que eu vou fazer hoje. Tá? Esse texto que nós lemos hoje, o ensino principal dele, o significado principal dele, é acerca do divórcio. Mas não é sobre o divórcio que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar sobre duas significâncias desse texto. Dois ensinos secundários do texto, porém muito importantes. E por que esse texto, então, foi escolhido? Porque ele é o único texto da Bíblia que trata desses dois assuntos que foram propostos para hoje: casamento e celibato, num único texto. Então, eu gostaria de fazer essa pequena observação, que nós, quando passarmos pelo assunto divórcio, propositalmente, eu vou passar um pouco mais rápido, porque não é o nosso propósito desse encontro. Nós vamos, então, tratar um pouco mais sobre o casamento e sobre o celibato. Nós vamos usar, ao longo da exposição, outros dois textos que vão nos auxiliar com esses dois assuntos. Um deles vai tratar sobre o casamento, inclusive Jesus está citando esse texto aqui, nessa passagem que nós lemos, e o outro vai abordar um pouco mais o assunto do celibato. Tá bom, meus irmãos? Combinado? Então, convido vocês a caminhar comigo nesse texto, começando ali no nosso primeiro versículo, que é o 3, que diz assim: vieram a ele, aqui é Jesus, né? Vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui a gente já tem a malandragem dos fariseus. Né? Eles sempre fazem isso. Eles vêm a Jesus, e o texto é claro, para experimentá-lo.
Eles queriam experimentar Jesus. Por quê? Por causa do que aconteceu no versículo 1 e 2. Leia comigo aí se você está com a sua Bíblia aberta. Está escrito ali, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E ao 2. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Por que os fariseus queriam experimentar Jesus? Porque muitas multidões seguiam Jesus. E os fariseus, movidos de inveja, queriam sempre derrubar Jesus. Eles não admitiam que Jesus tivesse a primazia em detrimento deles próprios, como líderes da nação. Então eles vêm aqui com essa malandragem querendo experimentar Jesus. E a pergunta deles é lícito ao marido repudiar a sua mulher, ou seja, dar carta de divórcio por qualquer motivo? O assunto divórcio era um assunto que gerava muita polarização já naquela época. Porque dentro dos próprios judeus, tinha aqueles que eram os conservadores, que entendiam que o divórcio, o único motivo para o divórcio era o adultério. Mas também tinha os liberais, que acreditavam que o divórcio era por qualquer motivo. E o povo judeu estava dividido nesse assunto. Uns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro. E os fariseus, quando se aproximam de Jesus perguntando, é lícito repudiar por qualquer motivo? Eles não querem aprender de Jesus, eles querem colocá-lo numa enrascada. Porque qual fosse a resposta de Jesus, não importa qual fosse, ele iria contrariar mais ou menos metade da turma. Entende? Então esse era o propósito dos fariseus, experimentar Jesus. Mas como Jesus é o Senhor da glória, a resposta dele é maravilhosa. Versos 4 a 6. Então respondeu ele, não tendes lido? E Jesus, ele bate com classe, né? Os fariseus, eles se gabavam, né, de serem grandes conhecedores da lei. Ele pergunta assim, vocês não leram? Vocês não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Vocês não leram isso? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A nossa reflexão hoje, nós vamos tratar de dois assuntos, como eu disse. Um é o casamento, o outro é o celibato. E a partir desse momento, nós vamos falar especificamente do casamento. A partir dessa fala de Jesus. No verso 5 ele diz, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Da onde Jesus pegou isso? Essa frase aqui, irmãos. Alguém sabe? Gênesis. Gênesis. Muito bem, Mateusão. Muito bem. Abra comigo em Gênesis, então. Gênesis 2. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Vamos ler juntos? Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É daqui que Jesus pegou a fala dele lá com os fariseus. Não tem deslido o que nós acabamos de ler aqui? E esse versículo é interessante, ele diz assim, ele começa com por isso. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso o quê? Por que motivo um homem sai da casa do papai e da mamãe, se une à sua mulher e forma uma nova casa? Por que motivo? Pelo que ele acabou de dizer nos versos 18 a 23. E aí nós vamos caminhando aqui, de maneira sucinta, mas acho que vai dar uma noção boa para a gente. Verso 18. Está escrito assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Breve comentário aqui, que contexto aconteceu isso aqui? 6º dia da criação, Deus estava criando todas as coisas, ao 6º dia ele cria Adão, coloca ele num lugar chamado Éden, que era um paraíso. Ainda não tinha entrado pecado no mundo, portanto, tudo
absolutamente maravilhoso e perfeito, mas Deus faz uma afirmação intrigante. Ele diz, não é bom. Não é bom. Ele vinha criando todos os dias, se você ler depois o capítulo 1 de Gênesis, cada dia, no final do dia, ele via tudo quanto tinha feito e dizia, viu Deus tudo quanto fizera e eis que tudo era bom. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que tudo era bom. E ele vai fazendo assim. Aí chega no 6º dia, com tudo pronto, Adão pronto, no paraíso, ele olha para o Adão e fala, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E de fato, meus irmãos, Adão estava só. Em que sentido? Ele tinha companhia. Ele tinha companhia de Deus, mas Deus está acima dele. Ele tinha companhia também dos animais, mas os animais todos estavam abaixo dele. Ele não tinha ninguém ao seu lado. E isso não é bom. Porque você vai ler no capítulo 1 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus, Adão foi criado. E Deus é um ser relacional. Deus é um ser que se relaciona consigo mesmo. Pai, Filho, Espírito Santo. Ele criou a nós como seres relacionais. Nós somos criados para nos relacionar com o nosso próximo. Então, meus irmãos, Adão estava só, e sendo ele um ser relacional, isso não é bom. Quem disse isso foi o próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que a solidão transforma até mesmo o paraíso num deserto. E é verdade. E qual é a solução de Deus então? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra auxiliadora, ela é, no hebraico, ezer. E essa mesma palavra, ela significa socorro. Socorro. Essa mesma palavra, ela é usada para se referir ao próprio Deus, mais de 30 vezes no Antigo Testamento. Logo, ser uma auxiliadora não significa, em hipótese alguma, inferioridade, como querem que a gente pense. Eu vejo aqui, meus irmãos, a beleza da criação de Deus. O homem, embora estivesse num paraíso, não era bom porque ele precisava de mais alguém. Ele precisava. Homem e mulher, meus irmãos, o paradoxo da beleza, da glória de Deus é que homem e mulher, embora sejam iguais diante de Deus, homem e mulher são iguais em dignidade. Ambos foram criados por Deus e ambos foram criados à sua imagem e semelhança. Ambos são iguais, porém são diferentes. Homem e mulher são diferentes entre si, diferentes em características, diferentes em atribuições, e eles são feitos por Deus mutuamente complementares um ao outro. Um completa o outro e o outro completa um. Ou não é assim? O homem tem a tendência de ser mais racional. A mulher já tende a mais as emoções. O homem é mais forte fisicamente. A mulher é mais frágil. O homem é mais objetivo. A mulher é mais subjetiva. O homem consegue fazer uma coisa de cada vez só, a mulher faz 10. O homem foca longe e estreito. A mulher foca perto e aberto. O homem tem a semente, a mulher tem o óvulo. O homem é macho, a mulher é fêmea. Homem e mulher juntos, irmãos, juntos, demonstram toda a glória de Deus na criação. Ele fez assim, mutuamente complementares, um dependendo do outro. Irmãos, os casados sabem do que eu estou falando aqui. Quando eu vou procurar, por exemplo, alguma coisa lá em casa, né? Vou procurar alguma coisa no armário ou na geladeira mesmo. Eu abro, olho, procuro, não acho. Eu grito para a Vanessa, linda, sabe onde está tal coisa? Segunda prateleira, do lado direito, do lado do pó de manteiga. Está lá, velho.
É impressionante como homem e mulher são diferentes. É impressionante. E eles juntos se complementam mutuamente. Isso é bonito. Eu tenho problema de vista, né, irmão? Vocês estão vendo o óculinho aqui. Eu não enxergo de perto. Ela não enxerga de longe. É tão bom, irmãos, que daí a gente se ajuda, né? Esse dia eu peguei uma bulazinha de remédio. Falei, que absurdo, como é que os caras fazem um negócio desse aqui? Meu, impossível de ler. Ela pegou e leu tudo. E de longe eu que leio para ela. Então, isso é bonito. Homem e mulher são mutuamente complementares e esse é o plano de Deus na criação. Por isso ele disse, não é bom que o homem esteja só. Adão estava no paraíso, mas precisava de auxílio. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse aos seres viventes, esse seria o nome deles. O que Deus está fazendo aqui? Ele chama os animais todos para o Adão escolher o nome. Ô Adão, você vai escolher o nome dessa bicharada aqui toda. Deus está fazendo duas coisas aqui com Adão. Primeira, ele está outorgando domínio a Adão. No capítulo anterior, quando ele foi criar o homem, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os animais. E o ato de dar nome é o próprio Deus outorgando esse domínio ao Adão. E ele está ali, então, escolhendo o nome dos animais. E por que Deus fez isso ainda quando a Eva não existia? Porque se a Eva estivesse lá, não ia ter nunca terminado essa tarefa, né, irmãos? Imagina ela dando palpite ali. Não, a girafa, cara. Ai, elefante. Tô brincando, irmãos. Essa parte não está na Bíblia, tá? Então, o que Deus está fazendo aqui? A primeira coisa, Ele está outorgando domínio a Adão, mas Ele está fazendo algo a mais. Ele está sendo didático. Deus está ensinando a Adão aquilo que Ele, Deus, já tinha visto. Ele está ensinando a Adão que não era bom que ele estivesse só. Quer ver? Olha o verso seguinte. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Olha só, ele deu nome a todos os animais, ou seja, toda a criação passou na frente dele. E muito provavelmente, irmãos, passaram os animais em pares, o macho e a fêmea. E ele foi escolhendo o nome, e no final ele falou assim, mas todo mundo tem par, menos eu. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus ensinou a Adão, irmãos, que ele precisava de uma companheira, com quem ele pudesse ter comunhão, relacionamento, amizade, cumplicidade, intimidade. Deus é bom, né? Didático. E aí, verso 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Irmãos, a Bíblia, ela mostra sempre a soberania de Deus e a sua bondade. Olha que maravilha o que nós lemos nesses poucos versículos até aqui. Que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo da gente saber. E foi Ele que viu que não era bom Adão estar só. Ele viu. O Adão nem sabia. Aí Ele fez o Adão conhecer a sua necessidade. Ele mesmo ensinou o Adão que ele precisava de alguém. E agora, Ele mesmo trabalha para atender a necessidade do Adão. Enquanto Adão dormia, né, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Enquanto Adão dormia, Deus trabalhava. Uma vez eu ouvi um irmão pregando esse texto, ele era um pastor, e aí um jovem da igreja dele falou assim, pastor, eu estou querendo casar, né? O que eu faço? Ele falou, vai dormir, rapaz. Não foi assim que o Adão conseguiu? Ele estava dormindo, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem.
Isso aqui, meus irmãos, ele fez cair um pesado sono sobre o homem, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. É a primeira cirurgia da história da humanidade. É ou não é? E é aqui também, irmãos, o meu pai e o meu irmão, eles são anestesistas, os dois. Eles foram ensinados na residência de medicina que a anestesia foi criada no ano de 1842. Portanto, há 180 anos atrás, mais ou menos. Mentira! Nós estamos lendo aqui o Adão com anestesia geral, ou não é? Sono profundo, tira uma costela e ele nem acorda. Anestesia geral, meus irmãos. Sabe por quê? Como ainda não havia pecado no mundo, não poderia haver dor. A dor, irmãos, seja ela de qual natureza ela for, emocional, física, toda e qualquer dor que existe no mundo, pela qual você já passou, tem uma única causa: o pecado. O pecado no mundo. E porque ainda não tinha pecado, Deus fez Adão cair num sono profundo e ele não sentiu nada nessa cirurgia. E o verso 22 diz que a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Irmãos, aqui eu quero exaltar as mulheres, porque nós lemos que o homem foi formado do pó da terra, né? A mulher, irmãos, ela foi formada num material mais refinado. Ela foi formada da costela do homem, né? Até alguns brincam que o homem foi o rascunho e a mulher foi a obra de arte. E até certo ponto, irmãos, está certo. Porque, como eu disse, até o quinto dia, Deus ia criando e falando que era bom, criando e falando que era bom. E aí no sexto, quando ele criou o homem, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Mas depois que ele cria a mulher, a Bíblia vai dizer que ele olha para tudo quanto ele fez, e eis que tudo era não bom, mas muito bom. A mulher, irmãos, é a cereja do bolo da criação. Não porque ela seja superior ao homem, não por isso, mas porque ela completa o homem, e por assim dizer, a mulher completa a criação. Paulo vai dizer que a mulher é a glória do homem, em 1 Coríntios 11. E agora eu te pergunto assim, nós lemos ali que ele tirou uma costela do Adão, mas por que da costela, irmãos? Por que a costela? Matthew Henry, um irmão que eu ouço muito, do século 17, ele escreveu algo muito bonito que provavelmente você já ouviu. Veja o que ele diz. A mulher não foi feita da cabeça do homem para governar sobre ele, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas ela foi feita do seu lado para ser igual com ele, sob o seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. Não é bonito? É muito bonito, irmãos, e é poético, mas eu vou dizer para vocês que o significado é muito maior do que isso. O casamento de Adão e Eva, ele é um fato histórico, literal, que aconteceu. Mas ele é para além disso. O casamento de Adão e Eva é uma parábola. O que é uma parábola? É um recurso didático, pedagógico, onde utiliza-se elementos que a gente conhece, elementos terrenos, para explicar realidades que nós não conhecemos e que são invisíveis, as realidades espirituais. O casamento de Adão e Eva, embora seja um fato histórico, real, ele é mais do que isso. Ele é uma parábola. A história do casamento de Adão e Eva, Deus está contando uma história ainda maior para a gente. Veja se não é. Adão, ainda sem pecado, foi colocado num sono profundo. É o que nós lemos aqui. E do seu lado, Deus fez a Eva. Aí ele acorda o Adão, nós vamos ver mais para frente, ele vai acordar o Adão e vai entregar a Eva para ele, para a alegria. Semelhantemente, meus irmãos, Jesus Cristo, chamado na Bíblia também de o último Adão, sem pecado, ele foi colocado não no sono profundo, mas na própria morte. E você vai se lembrar que quando ele estava na cruz, ele foi perfurado aonde? Na sua costela.
e dessa obra que Deus realizou lá na cruz, o próprio Deus, como Ele fez a Eva com as próprias mãos, Deus fez a igreja, que somos nós. E ao terceiro dia, Ele desperta o Filho e entrega a sua noiva para a alegria eterna. O casamento entre Adão e Eva, meus irmãos, é uma figura da maior relação que existe na face da terra, que é a relação de Cristo e a igreja. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O casamento é uma figura do Evangelho. E eu quero fazer só uma observação sobre a dor. Adão não sentiu dor porque não havia pecado no mundo, irmãos. Mas a Bíblia diz que Cristo era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Sabe por quê? Porque Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Sofreu. Homem de dores. Adão estava num paraíso e quando ele pecou, a Bíblia diz que o paraíso passou a produzir cardos e abrolhos, espinhos. E o último Adão recebeu uma coroa de espinhos, para que eu e você pudéssemos ser libertos da condenação do pecado, meus irmãos. Então essa obra que Deus faz, transforma a costela numa mulher. Imagina a perfeição, irmãos, dessa mulher, e Ele traz para o Adão. Veja a reação dele no verso 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Irmãos, essa é a primeira fala do homem registrada na Bíblia. E, portanto, é a primeira fala da história da humanidade. E a gente não percebe porque está traduzido do hebraico para o português, mas o que ele falou aqui é uma poesia, irmãos. Essa, afinal, é carne da minha carne e osso dos meus ossos, chamar-se-á varoa por conta do varão. É uma poesia que ele está fazendo. Depois de tanto bicho, macaco, elefante, girafa, e ele vê a Eva, irmãos, feita pelo dedo de Deus, sob medida para ele. E ela já veio desembrulhada, né? Imagina, meus irmãos, a alegria desse homem. Imagina a alegria desse homem. E ele faz uma poesia. Essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa deve ser a reação de todo homem que encontra uma esposa. Essa deve ser a reação de todo homem que encontra uma esposa. Alegria, gratidão ao Senhor. Porque diz em Provérbios 18, 22, que quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Vou ler de novo, irmãos. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. E aí, depois de tudo isso, no 24, Moisés faz o quê? Uma aplicação. Vamos ler juntos? 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, ele vinha falando, ele falou várias coisas. Não é bom que o homem esteja só. O Deus instituiu o casamento. Foi Deus que criou a mulher. Ele instituiu para abençoar o homem e para tipificar a relação de Cristo e a igreja. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e forma os dois uma só carne. Por que a gente casa, irmãos? Por que um homem sai da casa do papai e da mamãe e se casa com a sua mulher? Porque foi Deus que criou. Porque não é bom o homem estar só. Porque Ele fez para o nosso aprazimento e para a sua glória.
É por isso que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e formam os dois uma só carne. Por isso. Agora podemos voltar no nosso texto, lá de Mateus. Então, só relendo aqui do 4 ao 6. Respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homens e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? Vocês não leram isso? Vocês não leram Gênesis, fariseus? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é instituição divina, o homem não deve desmanchar. Pronto, Jesus respondeu a pergunta deles. É isso que eles tinham feito, a pergunta, né? Pode o homem divorciar por qualquer motivo? Aí Jesus dá uma aula para os caras. E aí, eles não se contentam. Versículo 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Meus irmãos, os fariseus são cretinos. Cretinos. Distorcem a palavra. O legalista, irmãos, é um problema. E o que eles estão, o texto que eles estão se referindo aqui, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. É uma fala de Moisés em Deuteronômio 24, de 1 a 4. E vocês vão perceber que eles fazem uma completa distorção do texto. Não precisa abrir, eu só vou ler e preste atenção no que diz a lei a qual eles estão se referindo. Diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha só, o que a lei está dizendo? A lei está dizendo, ela diz o seguinte: olha, o cara casou, ele achou alguma coisa indecente na mulher, né? Ele era noivo, quando se casou viu que tinha alguma coisa indecente. Não sei o que pode ser isso, talvez não a encontrou virgem, não sei. Nesse caso, ele dá a carta de divórcio para ela. Ela vai e casa com outro. Aí, por algum motivo, separa desse outro. Aí a lei está dizendo que essa não pode voltar para o primeiro marido e casar. É isso que a lei está dizendo. A lei não está falando de divórcio. A lei está falando de recasamento. Esse é o mandamento. Agora, qual que é a pergunta que os fariseus fizeram? Olha a interpretação dos fariseus. Ué, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Vocês entendem, irmãos, que eles fazem uma completa distorção da lei de Deus? Eles pegam a palavra e adequam aquilo que eles querem. Não, está escrito aqui que é para dar divórcio. Uma completa distorção, uma deturpação da lei de Deus. E aí Jesus precisa corrigi-los, mais uma vez. Versículo 8. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Irmãos, permitir é bem diferente de mandar, né? Eles tinham dito: por que Moisés mandou a gente divorciar? Jesus está falando assim: não, ele não mandou nada, ele permitiu, por causa do coração duro de vocês. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, e aí Jesus volta lá para Moisés, lá em Gênesis. Não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Agora que ele bate o martelo. Ele está mostrando para os fariseus que eles todos estão errados. Eles vêm para pegar Jesus no contrapé, para botar ele numa enrascada, e aí Jesus demonstra pela palavra: cara, vocês que estão interpretando tudo errado. Vocês que estão aí dando divórcio à torta à direita, vocês estão tudo errado. É isso que ele faz. Então, aqui, nesse versículo 8 e 9, está um ensino de Jesus sobre o divórcio, irmãos. Ele vai ensinar que o casamento é para sempre. Tem uma única cláusula de exceção, que é o caso de relações sexuais ilícitas. É a única cláusula que ele dá. Ainda assim, mesmo em caso de relação sexual ilícita, o divórcio não é um mandamento, uma ordenança, mas uma concessão. Para o crente,
o perdão é a via mais excelente. Ele nos perdoou de coisa muito pior. Muito pior. E aí, Paulo coloca uma segunda cláusula de exceção, que nós não vamos abrir lá, mas está lá em 1 Coríntios 7, para quem quiser ler depois, é o abandono deliberado do cônjuge não crente. Então, você é crente, está casado com um não crente, e esse não crente não quer mais viver com você. Que se aparte, a Bíblia diz. Nós somos chamados à paz. Então, são essas duas cláusulas de exceção. O casamento é para sempre. Há uma cláusula de exceção quando há um adultério ou quando um cônjuge descrente quer partir. Tirando isso, o casamento é para sempre. É isso que Jesus está ensinando aqui. Esse é o ensino principal da passagem, irmãos. O significado da passagem é esse. Mas, como eu disse no início, nós não vamos nos ater a isso, porque não é esse o foco da nossa reunião hoje. Tá? Nós poderíamos discorrer muito mais acerca de divórcio, mas não faremos. Aí veja o versículo 10. A reação dos discípulos, depois de ouvir esse embate de Jesus com os fariseus, essa aula de Jesus acerca do divórcio, olha lá o versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Irmãos, e irmãs principalmente, a cultura deles, a cultura em que isso aqui aconteceu, era muito similar à cultura que nós temos hoje. Era uma cultura onde a mulher era tratada como nada. Seja na cultura romana, seja na cultura grega, seja na judaica. A mulher era vista como um objeto. O divórcio era à torta e à direita. Cada um tratava a mulher como se fosse uma posse. Era assim. Tanto é, irmãos, que os próprios discípulos de Jesus, ao ouvirem que o casamento é para sempre, ele falou assim: mas então não vale a pena casar. Os próprios discípulos dele tinham uma mentalidade cultivada por aquele mundo. E eu quero dizer para as irmãs que me ouvem aqui, se tem uma pessoa que trouxe de volta a dignidade da mulher, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele criou você para a glória dele. Ele ama você. Ninguém jamais vai tratar a mulher com tanta dignidade como o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Ele, irmãos, foi com o cristianismo, foi com a vinda dele, que a dignidade da mulher foi resgatada. Foi com a vinda dele que a dignidade do matrimônio foi restabelecida. Ele, o Senhor. E aí, depois então dos discípulos falarem: se é assim, se eu não posso me separar da minha mulher por qualquer motivo, então não convém casar. Né? Então, em outras palavras, então compensa eu ficar solteiro. E aí Jesus traz o segundo ensino que a gente quer trazer nessa noite acerca do celibato. Ele diz assim em versos 11 e 12. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, isto é, o conceito de viver solteiro e manter-se puro, tá, irmãos? Porque viver solteiro do jeito que se vive hoje aí não é celibato, tá? Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, isto é, o celibato é dado. O conceito de viver só e em pureza é um dom. Verso 12. Porque há eunucos de nascença. Sabe o que é eunuco, né? Eunuco é aquela pessoa que não pode ter filhos, não pode procriar por N motivos. Né? Então ele vai trazer aqui 3 tipos de eunuco. Ele diz assim: há eunucos de nascença. Eu conheço um eunuco de nascença, bem próximo meu. Ele tem por volta de mais de 70 anos, não se casou, solteirão, inveterado, e vive bem. E não é crente, ímpio. Vive tranquilo. Não vive em imoralidade, não fica ainda atrás de rabo de saia. Vive solteiro. Por quê? É um eunuco de nascença. Morou na casa da mãe até 60 e poucos anos. Figura. Então, Jesus diz assim: porque há eunucos de nascença,
E aí, ó, há outros a quem os homens fizeram tais. Existem os eunucos que são feitos eunucos. Por exemplo, reis que tinham haréns. Os reis tinham muitas mulheres. Tinham um palácio, um harém com centenas de mulheres. E aí ele botava superintendentes para cuidar das mulheres, mas para garantir que nada ia acontecer, ele ia lá e castrava o cara, velho. Esse era o eunuco, a quem os homens fizeram tais. Castrava. Lembra do eunuco da rainha de Candace? Era um eunuco, castrado. Nossa, velho. Complicado, né? Também tinha os eunucos que eram feitos tais, por exemplo, em situação de guerra. Quando um povo subjugava outro e dominava outro, também, muitas vezes, tinha o hábito de castrar aquele povo dominado para que eles não se reproduzissem mais, para que só a sua etnia crescesse. Né? Então, é esses que Jesus está se referindo aqui, a outros a quem os homens fizeram tais. E aqui vem o terceiro, irmãos. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Tem homens que a si mesmos se fizeram eunucos com um propósito, por causa do reino dos céus. São pessoas que optaram deliberadamente pelo celibato, por manter-se solteiros, por causa do reino. Não é que a pessoa se castrou fisicamente ou se mutilou. Ela simplesmente recebeu o dom de viver sem impulso sexual ou com pleno controle e domínio dos seus impulsos sexuais. Jesus é um exemplo. Ele era celibatário. O homem perfeito. O maior homem que já viveu aqui na terra. Ele é celibatário por causa do reino. Quem mais foi celibatário na Bíblia? Paulo. Por causa do reino. E eu quero trazer, como nós estamos falando de celibato, e falando de Paulo, vamos abrir rapidamente em 1 Coríntios 7. É uma leitura sucinta, tá, irmãos? Porque aqui é o outro texto da Bíblia em que se trata do celibato. Só tem 2 textos na Bíblia que tratam de celibato. Esse que nós estamos, de Mateus, e o outro, que é de Paulo, em 1 Coríntios 7. Eu não vou ler o capítulo todo, porque o capítulo todo trata de vários assuntos. Trata de divórcio, de novo casamento, mas ele trata também de celibato. Então eu vou selecionar alguns versículos para a gente ouvir o que Paulo tem a dizer acerca do celibato, para que fique claro para os irmãos aqui acerca desse dom, desse assunto. Então, começa lendo o 1 e o 2 ali, está assim. Quanto ao que me escrevestes, então, Paulo está respondendo para os coríntios. Os coríntios mandaram uma carta para ele, ele está respondendo às perguntas. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. É bom o homem viver só. Não é ruim, não é pecado. A igreja romana diz que, por exemplo, é um sacramento, você tem que casar. Não tem. É bom que o homem não toque em mulher. Mas, versículo 2, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, vida de solteiro não é ruim, é bom, desde que seja pura. Mais uma vez, vida de solteiro que se tem por aí não é vida de solteiro. Estamos falando de vida de solteiro bíblica. Aí, verso 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Era o desejo dele. Que todos os homens fossem como ele era, celibatário. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Está vendo? Ele tinha o dom do celibato. Ele tinha. Mas ele entendia claramente que cada um tem de Deus o seu próprio dom. E Deus distribui os dons, que são múltiplos, da forma que lhe apraz, para a sua própria glória. Então ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. Ele gostaria, irmãos, que todos também fossem celibatários como ele era, mas ele sabe que isso é um dom de Deus. Né? E só uma curiosidade. Paulo, a gente sabe na Bíblia que ele era solteiro, celibatário. Mas muito provavelmente, irmãos, com quase toda certeza, Paulo já foi casado antes. Por quê?
Porque ele era membro do Sinédrio. E uma condição para ser membro do Sinédrio é que a pessoa fosse casada. Sendo ele membro do Sinédrio outrora, por conseguinte, entendemos que ele também fora casado. Se ele se divorciou, não sabemos. Se ele ficou viúvo, não sabemos. Mas eu estou trazendo essa informação porque, se ele foi casado outrora, muito provavelmente ele tinha impulsos sexuais anteriormente. Mas quando Deus o separou para a obra, Deus o capacitou para aquilo. Sabendo que Paulo ia viajar o tanto que viajou, enfrentar os perrengues que enfrentou, melhor deixar ele sozinho. E aí capacitou Paulo para a missão. Entende, irmãos? E é por isso que ele dizia, eu gostaria que todos vocês fossem como eu, livre para poder focar no reino. É isso que ele fez a vida toda, né? Aí, vamos ler o 8, por exemplo. E aos solteiros e viúvos, né, ou seja, os que estão ainda sós, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Irmãos, celibato é bom se for dom. Agora, o celibato forçado, não, você vai ser, você não pode ter. Irmãos, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Né? É melhor casar do que viver abrasado. Está claro? Eu não tenho dom do celibato, irmãos. Deus não. E são. O Gui falou assim: 5 filhos, né? Sabemos. Eu não tenho o dom do celibato, mas Deus dá o dom do celibato, irmãos. Ele dá, para a glória dele. Olha, Paulo, irmãos, que bênção esse irmão é para nós até hoje. Como nós somos abençoados com esse irmão, com a vida dele, até hoje. Então, celibato é bom, se for dom. Tá bom? E aí ele diz lá no 25, ó, vai lá para o 25. Com respeito às virgens. E aqui, esse as virgens com acraseado aqui, na verdade, não tem no original. Tá? Quando ele diz assim, com respeito a virgens, porque é tanto homem quanto mulher. Tá? Não é só mulher. Mas ele diz assim, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, e aqui um pequeno parênteses, qual era a situação presente? Eles estavam com severa perseguição do Império Romano. Estava por iniciar a perseguição de Domiciano, uma das piores que teve. Por causa da presente angustiosa situação, Paulo diz, eu considero ser bom para o homem permanecer-se assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estar livre de mulher? Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, irmãos, a situação aqui que Paulo está escrevendo em Coríntios 7, uma situação de duríssima perseguição contra a igreja, ele está dizendo o seguinte, olha, por causa da situação, gente, é melhor você ficar só você. Vai ser mais fácil. O celibatário, ou o solteiro, ele preocupa-se apenas consigo mesmo. Agora, o pai de família, irmãos, ele se preocupa com a esposa, com os filhos. Irmãos, o Gui falou, eu tenho um monte de filho também. Se em tempo de paz, a gente não é perseguido até o sangue aqui ainda, né? Mas se nesse tempo aqui no Brasil, eu tenho tanta preocupação com a minha família, irmãos. Mas é tanta preocupação com a minha esposa, com meus filhos. Você imagina em tempo de perseguição. Então, Paulo está recomendando ali o celibato naquela situação para aliviar os irmãos. Esse era um dos objetivos também do celibato. Para o cara suportar bem. E aí, só para vocês entenderem melhor, olha ali, ó, 32. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Ao recomendar, né, o celibato, o que eu quero, ao sugerir que vocês fiquem solteiros, é que vocês fiquem livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou,
cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, está vendo? Ele não quer que seja um fardo para ninguém, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Em suma, irmãos, o que é o celibato? É um dom que Deus concede a alguns homens, segundo a sua soberana vocação, tirando sobrenaturalmente desses homens os impulsos sexuais ou reduzindo de maneira ao homem poder dominá-lo com domínio próprio, a fim de que esse homem se consagre integralmente ao Senhor. Esse é o celibato. E aqui, uma pequena palavra aos jovens solteiros. Muitos dos que estão aqui, eu até perguntei, quem quer casar? Todos quase levantaram a mão. É natural, a imensa maioria das pessoas vai seguir esse curso do casamento. Mas, por enquanto, vocês não casaram. Então, a gente pode chamar vocês de celibatários temporários, digamos assim. Irmãos, a gente viu Paulo falando, e Jesus também, que o objetivo do celibato é dedicar-se desimpedidamente ao reino. Você tem feito isso? Como você tem usado a sua solteirice? Irmãos, a igreja precisa tanto de serviço, né? E os jovens são... Não é que vocês estão à toa, não é isso, não me entenda. Não é que o jovem está à toa. Mas escreve o que eu estou te dizendo. Quanto mais velho você ficar, mais compromisso você vai ter. Quanto mais a vida passa, mais responsabilidade assumimos, mais presos estamos a compromissos, a responsabilidades. Quando se casarem, compromisso com a esposa, sério. Quando vierem os filhos, compromisso com os filhos. Isso só vai aumentar, irmãos. Os jovens, na teoria, deveriam ser os que mais servem na igreja. Porque é o que tem menos responsabilidade. Não por ser irresponsável, porque é a fase natural da vida. A gente tem mais liberdade quando é jovem. Tá? Então, só uma pequena observação. Aproveite a sua solteirice, remindo o tempo. Servindo no reino. Se você espera casar, e isso é um desejo muito bom que se tenha, enquanto o Senhor não providencia o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem falou isso foi Jesus. Tá bom, irmãos? Então, voltando lá para o nosso texto para a gente concluir, Mateus 19. Então, Jesus respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, no versículo 11, mas apenas aqueles a quem é dado. O celibato é um dom, é uma dádiva. Não são de todos, são alguns. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens se fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E ele termina dizendo, quem é apto para o admitir, admita. Quem é apto para o celibato, admita. Essa nobilíssima missão. Pode ser que haja entre nós, irmãos, celibatários, que vão poder se dedicar exclusivamente para o reino. Eu quero fechar dizendo o seguinte, que tanto o casamento quanto o celibato são coisas excelentes. Por meio de ambas, a gente consegue e deve glorificar a Deus. O casamento é excelente. E por meio dele, nós podemos contribuir para a expansão do reino, duplamente. Primeiro, que o próprio casamento cristão entre um homem e uma mulher é uma pregação viva do Evangelho, como a gente viu. O relacionamento do marido e mulher, o homem se entregando pela esposa, como Cristo amou a igreja,
e a esposa se submetendo ao seu marido no temor do Senhor. Isso está lá em Efésios 5. E essa união, um casamento cristão santo, é uma parábola do Evangelho. Irmãos, nesse mundo louco, imoral, pornográfico que nós vivemos, um casamento santo brilha, irmãos. Um casamento piedoso glorifica a Deus. E tem uma outra maneira da gente expandir o reino de Deus ou contribuir para a expansão do reino de Deus por meio do casamento, que são os filhos. Criar filhos para a glória de Deus. Ter filhos e conduzi-los a Cristo, irmãos. Cada um dos nossos filhos que nascer de novo é um súdito a mais no reino de Deus. Que vai ter os filhos dele, que vai ter os dele e os netos, e assim o reino vai, ó. Então, é possível, muito possível, contribuirmos para a expansão do reino de Deus por meio dos nossos casamentos. E o celibato, irmãos, também é instituído por Deus para a sua glória. A pessoa, com a graça de Deus, consegue se satisfazer plenamente em Cristo, vivendo exclusivamente para o reino. E isso lhe traz ainda muito mais deleite no Senhor. Imagina, irmãos, como que era a vida de Jesus. Com todo o sofrimento dele. Irmão, você tem alguma dúvida que ele foi o homem mais feliz que já existiu? Porque ele se satisfazia plenamente em Deus, e nós cantamos aqui agora há pouco. Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Irmãos, o relacionamento conjugal é passageiro. No céu, vai ser igual aos anjos, não vai ter macho e fêmea, casamento, não vai ter mais lá nisso, nada. Porque a nossa plena satisfação vai estar no Senhor. A Bíblia diz que Ele será tudo em todos lá na glória. E aí eu quero dizer, eu já disse então que tanto o casamento quanto o celibato são coisas excelentes. E eu quero dizer que tanto o casamento quanto o celibato dependem completamente da graça de Deus. Os dois, irmãos, dependem do dom de Deus. Você acha que é fácil ser casado? Você acha que é fácil ser casado? Os casados aqui sabem do que eu estou falando. Irmãos, é morrer para si, a fim de viver para o outro, para sempre. E o outro, lembre-se, pecador. Se não for a graça de Deus, irmãos, não há casamento que subsista. Da mesma maneira, o celibato também depende completamente da graça do Senhor. Viver para o Senhor, tendo pleno domínio dos seus impulsos sexuais, irmãos, só é possível com a graça de Deus, ou seja, é um dom. É um dom. Ambos são dons de Deus, tanto o casamento quanto o celibato. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Coloque-se diante do Senhor. E seja qual for o teu chamado, os dois são nobres, os dois são belos, os dois são deleitosos. Peça ao Senhor para lhe mostrar qual é o teu chamado, seja ele qual for. Viva para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, graças te damos, Senhor, pela tua criação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez homem e mulher. O Senhor criou o casamento, o Senhor criou um diferente do outro, para que mutuamente nós nos complementássemos um ao outro. E o Senhor escolheu o matrimônio, Pai, para ser uma figura, um tipo, uma parábola da relação mais gloriosa que há na face da terra e na história toda, que é a relação bendita de Cristo e a igreja, o nosso noivo conosco. Pai, certamente o casamento foi desenhado por Ti para ser o ambiente mais prazeroso da face da terra, visto que ele é uma figura do Evangelho. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe os nossos casamentos, daqueles que já são casados, fazendo deles casamentos deleitosos, Pai, que verdadeiramente glorifiquem o Teu nome. Para aqueles que almejam casar, desde já nós pedimos que o Senhor providencie o cônjuge de cada um, que sejam crentes, que tenham o mesmo objetivo, Pai, para que juntos possam usufruir de
todo o deleite que o Senhor tem desenhado para eles no matrimônio. Também pedimos, Pai, que se há porventura algum eleito teu aqui que o Senhor escolheu para o celibato, que o Senhor consolide também essa verdade no coração dessa pessoa, para que ela resolva diante de Ti o consagrar-se desimpedidamente ao serviço do reino. E aí, assim, Pai, o Senhor Jesus Cristo continue sendo glorificado. Pai, os Teus dons são multiformes, a Tua graça é soberana, o Senhor escolhe cada dom para cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor clareie para cada um de nós qual é o nosso chamado e nos capacite a vivê-lo com excelência, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.